Oi para todo mundo, meu nome é Marcos Souza e esse é mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. Hoje eu vou falar aqui de uma banda britânica que causou certa sensação ali no início da década de 90. Esse álbum foi bastante incensado na época, mas curiosamente hoje é pouco lembrado. Esse é um álbum de 1991, que é tido aí como um dos grandes anos pro rock. Só de lembrar de alguns álbuns lançados aí em 1991. Nevermind do Nirvana, o Blood Sugar Sex Magic do Red Hot Chili Peppers, o Ten do Pearl Jam, os dois volumes do Use Your Illusion do Guns N' Roses, o Black Album do Metallica e por aí vai. Mas esse álbum aqui é um sintoma ali da época da junção de dance music com rock, que estava bem em voga ali no início da década de 90 também. E eu sinceramente eu coloco ele aí entre talvez os meus três favoritos desse ano. Junto, acho, com Nevermind do Nirvana e com Your Self Esteem, o álbum de estreia do Mercury Rev. Esses três álbuns, para mim, são os grandes álbuns aí de 1991. Eu estou falando do Screamadelica, do Primal Scream. O encarte dessa edição é bem simplesinho, que é a capa. Aqui é a relação das músicas com outros produtores. É um álbum com vários produtores, aqui só uma foto genérica da banda. Então o Primal Scream surgiu no início da década de 80, lá em Glasgow, na Escócia. E durante um tempo ali, o líder da banda, o Bob Gillespie, também se revezou com o baterista do Jesus and Mary Chain. Ele tocou no álbum de estreia, o clássico Psycho Candy, que eu já resenhei aqui, inclusive, no canal. Mas o primeiro álbum da banda só foi sair em 1987. E os dois primeiros álbuns, esse de 87 e o segundo de 89, são álbuns que, apesar de competentes, eles não têm muita originalidade, diríamos assim. Eles eram bem aqueles álbuns de reverência aos anos 60, apesar de eu adorar essas bandas que fazem reverência aos anos 60. Mas o Primal Scream daqueles dois primeiros álbuns, ele é meio falhado, assim, ele não tem muito vigor nas composições, pelo menos a meu ver. Mas a coisa mudaria muito com o terceiro álbum deles, que é justamente o Screamadelica, lançado em outubro de 1991. Mas antes disso, a história começa antes do lançamento desse álbum, quando ali em 1990, o ano anterior, um DJ ali, o Andy Weatherall, ele se propôs a fazer um remix, de retrabalhar numa canção aí que saiu no segundo álbum da banda, auto-intitulado, que o nome da música é I'm Losing More Than I'll Ever Have, se eu não me engano esse é o título da canção. Ele retrabalhou e essa canção acabou sendo lançada como single em 1990 ainda e rebatizada de Loaded. Esse foi o ponto de partida aqui para esse álbum. E depois o Primal Scream, através de várias influências ali, principalmente Happy Mondays, que estava bombando ali nesse comecinho da década de 90, e a cena Manchester em geral também ali, Spiral Carpets, entre outros, eles foram influenciados, mas também acabaram influenciando muito essa cena. E mais de um ano e meio depois do lançamento do single Loaded, que foi de fevereiro de 1990, foi lançado em 1991 o Screamadelica, esse grande álbum aqui. E aqui teve vários produtores trabalhando no álbum. O mais constante foi esse DJ, o Andy Weatherall, junto com um colaborador dele, que é o Hugo Nicholson, que produziram a maior parte das faixas, mas algumas não são eles. A gente tem aqui duas faixas produzidas pelo lendário Jimmy Miller, que produziu, entre outros, Traffic, Rolling Stones, ali do Beggar's Banquet, até o Goat's Head Soup. Até Motorhead ele chegou a produzir também.
E temos também uma faixa aqui produzida do The Orb, que praticava uma mistura de dance music com rock progressivo, então uma dance music mais chapada, mais atmosférica. Então, esse álbum aqui, inclusive, foi considerado um dos 50 álbuns que mudaram a história da música. Bem que, como eu falei, hoje ele é pouco lembrado, infelizmente. Todo mundo lembra do Nevermind do Nirvana, todo mundo lembra dos álbuns duplos aí do Guns N' Roses, do Ten do Pearl Jam, mas hoje em dia esse álbum é pouco comentado e é uma pena, porque ele é excelente. Tem alguns deslizes sim, mas eu falo isso daqui a pouco. Então, o álbum começa com Moving On Up, uma faixa muito estoniana, puro Rolling Stones ali do início da década de 70, e é produzido pelo Jimmy Miller, que produziu os Stones nesse período aí do início dos anos 70. Uma faixa tão estoniana que até irritou o Mick Jagger na época. Ele chegou a declarar o seguinte, que várias bandas já soaram como Stones em diferentes épocas, mas esse tal de Primal Scream tá chegando perto demais do limite aceitável. Ele estava ali defendendo dele, né? Mas acho que ele só ouviu 2 músicas desse álbum, o resto não tem a ver com Stones, não. E passando por Moving On Up, já vem Sleep Inside This House, uma versão aí delirante e techno da canção ali que abre o segundo álbum do 13th Floor Elevators. Não sei se o Rocky Erickson chegou a ouvir essa versão, eu acho que não tem nenhuma declaração pública sobre essa versão dele, essa versão do Primal Scream para a música dele, mas eu acredito que se ele ouviu, ele deve ter ficado bastante orgulhoso. Depois temos Don't Fight It, Feel It, que já é uma música bem ao estilo Matt Chester, aí aquele som combinando rock and roll com dance music típico de Manchester, tipo Happy Mondays ali, Spiral Carpets por ali, uma faixa bem nesse estilo. Depois Higher Than the Sun, também outra música bem com vocais bem anestesiados também. É uma música mais, também faz uma fusão aí, mas não de rock vigoroso, sim um rock mais lesado aí com dance, com batidas mais dançantes. E depois vem para mim a minha faixa preferida, que é a Viagem Intergaláctica, que é a faixa Inner Flight. Aqui você tem mais de 5 minutos de pura viagem psicodélica, comandada principalmente pelos teclados, e tem uma percussão que é discreta, mas está sempre presente ali, você escuta o tempo todo. Para mim, o grande destaque do álbum, apesar de não ser a faixa mais celebrada pela crítica. Depois vem Come Together, que começa com um coro meio gospel ali, mas vem uma batida meio dance também, depois volta aqueles vocais mais anestesiados ali. E o diferencial para mim com qualquer disco do Happy Mondays ou de qualquer banda de Manchester é o adorável sotaque escocês. Para mim, dos sotaques aí da língua britânica, da língua inglesa, o que mais me agrada aos ouvidos é o sotaque escocês, justamente. Depois vem a faixa que originou esse álbum, Loaded, que tem alguns vocais meio gospel também. Tem um sample aqui do Peter Fonda num filme, que ele fala que ele quer estar loaded. É uma palavra meio ambígua. Pode ser meio carregado, pode ser meio chapado também. Tem variações bem ambíguas. E essa foi a faixa, como eu falei, que deu pontapé inicial para o disco e é a mais aclamada ali pela crítica, que é a preferida da banda também. Depois vem outra faixa bem estoniana, mas em estilo balada aqui. Tem nada de batida dance aqui, é só piano e violão praticamente, que é Damaged, também produzido pelo Jimmy Miller. Lembrando que o Stones também fez várias baladas ótimas. Lembremos aí de Lady Jane, de Angie, de You Can't Always Get What You Want. Então, os Stones também, apesar de encarnar o espírito rock and roll, também fizeram ótimas baladas. Tá certo que às vezes eles meio que gostam de se esquecer disso, mas ocorre. Depois I'm Coming Down também tem um jeitão meio psicodélico também, meio lesado. Para mim os deslizes desse álbum são as 2 últimas faixas. Uma versão encompridada, que é a versão alongada de Higher Than the Sun, aqui descrito como a Dub Symphony in 2 Parts, mas para mim não acrescenta nada ao disco, é só acredito que essa faixa aqui e a seguinte, que é Shine Like Stars, que tem a mesma pegada de
Higher Than the Sun, porém bem menos inspirada. Para mim, essas duas faixas só estão aqui para o álbum poder ultrapassar a barreira de 1 hora de duração. Mas se não tivesse essas duas faixas, o álbum seria simplesmente perfeito. Mas é um álbum, mesmo assim, isso não estraga o cômputo geral aqui. É mais do que positivo, é um clássico esse álbum aqui. Apesar de, como eu falei, hoje em dia ele está meio esquecido, o pessoal não comenta muito. E depois o próprio Primal Scream também faria outros álbuns ótimos também. Como é o caso do Vanishing Point e o Exterminator. 2 grandes álbuns. Mas esses são mais voltados para o rock. E aqui é um álbum que alguns trechos aqui chega a me lembrar também outra banda que fez muito sucesso também no início da década de 90, mas hoje em dia quase ninguém fala deles, que é o Delight. Se alguém lembra aí do Delight, já está entregando idade, já deve ter perto dos 50 ou mais. E então o Screamadelica se tornou um dos grandes álbuns aí desse fértil ano de 1991 e, a meu ver, deveria ser mais reconhecido hoje em dia. Pouca gente comenta sobre ele, o que para mim é uma grande injustiça. E lembro vocês, toda terça-feira tem vídeo novo aqui no canal. Por hoje eu fico por aqui. Vejo vocês na próxima terça-feira. Até lá!